Histórias que movem. Para quem não tem medo de voar alto. AmplióCast. Chega mais, AmplióCast no ar, seu podcast sobre a Gen Z para falar de futuro, tendência, criatividade, inovação e comportamento. Bom, esse é o podcast do grupo Fio Alive. E eu estou aqui com uma pessoa sensacional, que a gente vai trocar muita figurinha. Assim como nós, ela é do mercado também de eventos, trabalha com marketing, comunicação, especialista no mundo geek, certo? Opa! A Tibi, grande Tibi. Queria que você se apresentasse, então, contasse um pouco de você, falasse de onde você é e o que você faz. Legal. Prazer, pessoal. Obrigada pelo convite, né? Então, eu sou a Tibi Martins. Eu sou formada em publicidade e propaganda, né? Eu morei em Campinas, no interior, mas nasci aqui em São Paulo. E construí uma carreira, né, dentro dessa área de marketing, mas eu trabalho com eventos geek desde 2002. Jovenzinha, comecei carregando cadeira em evento, bilheteria, fazendo de tudo. Depois eu comecei a fazer a apresentação de palco e coordenar concurso de cosplay. Em paralelo, né, dos estudos e tal, vivo nesse mundo geek em paralelo ao meu trabalho fixo até hoje. E dentro da minha carreira de marketing, trabalhei em agência, trabalhei em empresa e hoje, né, sou gerente de comunicação da Campus Party, que é um dos maiores eventos aí de tecnologia e esse universo geek que a gente tem no país. Sensacional, Tibi. Me fala um pouco mais sobre esse evento, inclusive, né, esse local de trabalho. A Campus Party é super reconhecida, acho que é um dos maiores eventos sobre empreendedorismo, criatividade, inovação, tecnologia, acho que mistura um pouco de todos esses temas que parece que hoje o jovem nasce já sabendo, né, com a quantidade de informações que eles têm, com muito jovem atuando aí nesse evento. Me conta um pouco mais como que é o trabalho de vocês com relação à comunicação, como que vocês conduzem para atingir a expectativa desses jovens lá nesse evento. Bom, hoje a Campus Party, ela tem basicamente quase 50% geração Z, né? E todo mundo conhece a Campus Party pelo seu evento onde o pessoal fica acampado lá dentro, né? Então a gente tem comunidades de tudo quanto é tipo e é uma coisa bonita que a gente vê como a própria comunidade abraça qualquer tipo de pessoa, né? Então, dentro do evento, a gente tem o que a gente chama de bancadas de comunidade, né? Que são bancadões grandes, onde o pessoal leva seus computadores, televisão, impressora 3D, ficam ali fazendo networking, expondo seus trabalhos, projetos de games, ficam imprimindo coisas. É um MVP ao vivo. As pessoas estão testando e vendo se dá match com outras pessoas, se aquilo tem aderência. Isso. E eu era campuseira, né, antes de entrar na campus, então eu frequentava o evento, depois eu tive a oportunidade, né, de estar do outro lado dos bastidores, eu acho isso muito legal. E como eu estou há bastante tempo acompanhando, todo mundo tem muito aquela visão, aquele preconceito no passado do geek, né, do nerdão, do cara que fica ali focado no computador, o pessoal com as canetas no bolso, né, os óculos garrafa, era muito essa visão nos 90, sim, né? Sim. E a Campus Party já tem 18 anos aqui no Brasil, então no início o pessoal via muito com esse olhar, né? E a gente foi vendo como foi agregando pessoas ao longo dos anos, né? Então hoje a gente tem comunidades diversas, então neurodivergentes, LGBTQIA+, e você olha pessoas que às vezes você fala assim, essa pessoa é do mercado de tecnologia? Mas não tem cara, né? Então você vê o pessoal jogando FIFA, o pessoal jogando Just Dance. Ou seja, hoje são pessoas de tudo quanto é tipo de gente. É muito mais plural do que foi no passado. Exatamente. Né? E eu acho que talvez o grande erro das pessoas que tentam, na verdade, colocar a geração Z numa caixinha só, a gente tem falado isso nos últimos podcasts, de fato entender que é uma geração, cara, mais plural, né? Então é difícil colocar nessa caixinha ou naquela caixinha. Na madrugada na campus, porque tem atividade até 2 horas da manhã. E algumas atividades são feitas pelas próprias comunidades, né? Pelo próprio público. Gente, quando você vai ouvir o pessoal
brincando, né? Discotecando lá, né? Porque o pessoal seleciona a música. É música de tudo quanto é tipo de jeito. É sertanejo, é funk. E aí tá a galera tudo dançando proibidão mesmo às vezes, sabe? E aí o pessoal olha assim de fora e fala, mas Como pode? como pode, né? E hoje em dia isso é super normal, sabe? É muito plural. Então você tem desde o pessoal da eletrônica, quer dizer, primeiro que tem música, né? Pessoal dançando. Tem gente que nem imaginava que isso poderia acontecer no evento. Mas você tem da galera do eletrônico, você tem o pessoal do sertanejo, você tem o pessoal do rock, você tem o pessoal do funk, tudo ali misturado, porque o objetivo deles é outro, né? É aprender sobre tecnologia, design, marketing digital, marketing de influência, inovações, mercado do futuro, né? E diversas outras Tibi, coisas. você tocou nesse ponto de aprendizado relacionado à tecnologia. O que que você sente, assim, qual que é a grande diferença que você vê, né? Você que está nesse grande evento de inovação e tecnologia, com um público grande de jovens, o que que você vê que de fato mudou, assim, né? Às vezes a gente fala situações um pouco mais abrangentes, eles são nativos digitais, etc. Mas o que de fato você nota no comportamento? A diferença dos millennials, por exemplo, para a Gen Z, no que tange essa questão da tecnologia, das redes sociais, do marketing digital, que, querendo ou não, é a forma deles transbordarem aquilo que eles são, né? Deles manifestarem Sim. algo que eles querem, algo que eles acreditam, algo que eles sentem que não estão sendo contemplados. Enfim, qual que é a diferença de um e de outro ali? O que você acha que também vai mudar daqui para frente? Eu acho que tem bastante coisa nesse mercado de tecnologia, que primeiro a gente tem tecnologias diferentes, né? Então, a gente veio de uma geração de DVD, fita cassete, VHS, e a gente viu indo tudo, hoje é tudo streaming, né? Então, por exemplo, um dos fortes da Campus Party no passado era a internet de alta velocidade. Hoje a internet tanto faz, né? E você vê, quando a gente olha, por exemplo, exposição de projetos estudantis que tem lá, você vê que o pessoal é muito mais conectado numa tecnologia mais moderna, né, vamos dizer assim, do que e com muito mais facilidade de utilizar essas tecnologias e o interesse por elas do que às vezes você via um pouco no passado. Então, por exemplo, eu olho projetos de robótica que o pessoal expõe, e isso de estudantes de ensino médio, né? A gente vê pessoal mexendo em impressora 3D e fazendo o projeto, né? O design de todo. Eu não entendo muito da técnica, né? Mas você vê o pessoal fazendo todo o projeto no computador para jogar na impressora e eles moldando lá no computador, né? Os projetos. Então, tem muita tecnologia que às vezes a gente nem enxerga que existe, mas você vê que essa geração está trazendo tudo isso à tona, né? Então, projetos, já vi, como a gente faz evento no Brasil inteiro, então, por exemplo, em Goiás, já vi adolescente fazendo projeto para agronegócio, relacionado a tempo, né? Focado Análise aquela regionalidade dele ali. Você não vê uma discrepância hoje, por conta que a internet democratizou a informação, você não vê discrepância em regiões do Brasil, você que roda o Brasil inteiro, então? A gente tem as discrepâncias, sim, né? Tá. Então, às vezes, algum assunto que aqui em São Paulo, para a gente, digamos assim, é mais no cotidiano. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, uma das coisas que está na alta em qualquer área é marketing de influência, né? Porque esse jovem tem facilidade e acesso para se expressar de diversas formas. E hoje em dia todo mundo quer ser um micro-influenciador dentro do seu grupo, né? Exato. Então, você vê muita gente nessa questão de produção de conteúdo, por exemplo, que de diversos assuntos, de diversos nichos. Então, quando você chega, por exemplo, no interior, no Nordeste, por exemplo, então você tem micro-influenciadores que às vezes não sabem fazer um relatório de mensuração. Então, eles não conseguem comprovar o próprio alcance, a audiência, o resultado. E eu já tive que ensinar micro-influenciadores locais que a gente contratou como fazer tudo isso. Então, pra gente aqui é uma coisa fácil, né? Quando você já contrata um influenciador aqui em São Paulo, ele já sabe fazer tudo isso, ou ele já tem alguém
que auxilia ele em tudo isso, né? Ou muitas vezes uma agência. Quando você vai para uma região mais carente, às vezes falta esse tipo de informação. E é bonito quando você ensina as pessoas. E quando você chega, por exemplo, num evento e olha os olhos brilhando pelo primeiro contato com uma tecnologia. Então, por exemplo, tem workshop de robótica para crianças a partir de 5 anos. Então, Caramba. você olha a criança ali fazendo o seu primeiro robozinho, sabe? De MDF, e você vê o olho brilhando, você fala, sabe? Tipo, É demais. é maravilhoso. Acho que essa chama, né, que a gente tem, e é uma chama de resolver um problema, né? De Sim. empreender é isso, né? Resolver um problema e ser apaixonado por aquilo. E é o que eu digo lá na empresa também, no grupo, a gente nunca pode perder essa chama, né? Então, acho que o movimento que a gente fez também nos últimos anos, de criar o Grupo Feel Alive, de a cada 6 meses, né? O pessoal do BPO lá, das áreas compartilhadas, sempre gritam e falam, não, pelo amor de Deus, mais uma vertical de evento, não, mas é que a gente precisa manter pulsando, né? A gente Sim. precisa manter essa chama acesa, contanto que faça sentido. E E assim, desculpa te interromper, Imagina, mas pode ainda falar. tem a ver com o tema educação. Teve uma notícia essa semana que me chocou, que alunos, a partir de 6 anos de idade na China, já vai ser obrigatório o aprendizado em IA. Eu fiquei chocado com essa notícia, eu falei, cara, 6 anos, assim, como que eles vão estudar, como que eles vão fazer isso, né? Enfim. E ao passo que eu queria te perguntar o quanto que a gente está avançado nesse tema, por exemplo, com relação aos jovens hoje. O quanto que ele, de fato, é um tema mega recente. Sim. Obviamente, a gente ainda nem entendeu o que ela vai conseguir nos entregar, né? A gente tem algumas especulações, a gente sabe que está apenas no começo, que ela é super exponencial. Mas acho que o jovem, por essa necessidade de conhecimento, de tudo que é novo também do viés do jovem. Eu queria saber de você, assim, você tem visto algum movimento, desculpa, eu chutei, algum movimento nesse sentido já dos jovens brasileiros? Como que está sendo isso, a Gen Z versus IA atualmente? Não, eu vejo bastante esse movimento, tanto do autoaprendizado, quanto, né, de até escolas começando a ensinar isso. Então, por exemplo, eu conheço um rapaz de 7 anos de idade que ele teve que fazer um trabalho para apresentar na feira de ciências sobre explicação da inteligência artificial hoje em dia, né? Então, pô, uma criança de 7 anos, né? Uma menina de 12 que eu conheço veio me falar que os professores pararam de dar lição de casa na escola dela porque os alunos começaram a usar a inteligência artificial para responder as questões, né? Então, você vê essa mudança de comportamento, o que eu acho positivo e negativo ao mesmo tempo. Positivo porque hoje a gente tem muito mais acesso à informação, a inteligência artificial está aí para ajudar nisso. Então, você vê gente... É meio feio falar isso, mas você vê gente fazendo perguntas médicas dentro de um chat GPT, por exemplo, e às vezes tendo um diagnóstico um pouco mais tão assertivo quanto um médico, um profissional, Exato. Né? Mas ao mesmo tempo você tem que validar se aquela informação do chat GPT ela está correta ou não. E aí você tem que ter o quê? A experiência, que é o outro lado que às vezes essa nova geração ainda não tem, né? A experiência do conhecimento, porque fica tudo muito ali, nessa velocidade de informação, as informações se perdem, porque hoje em dia muita gente às vezes não escreve, não usa os outros sentidos para agregar na sua educação. Por isso que dentro da Campus Party eu vejo muito isso, né? Porque você acaba estimulando outros sentidos dentro da pessoa para ela poder adquirir aquela informação e fixar aquilo de uma forma melhor, né? Como workshops experimentais, né? A própria palestra, você poder ali ver as coisas acontecendo, então tem muito disso. Então eu acho que acaba sendo que essa nova geração, ela acaba perdendo um pouco do que a gente teve de gravar as informações com mais tranquilidade. Tipo, quem lembra um número de telefone hoje em dia, né? Exato. É tudo salvo automático. Ou uma rua, numa cidade, como chegar lá, enfim. Exatamente. É automático, né? Então, a gente está perdendo muito disso, né? Que são capacidades humanas que são importantes. Então, eu vejo que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco do senso cognitivo e você vê até muitos analfabetos funcionais
com falta de senso crítico, porque não leem, não, ficam tudo numa pesquisa muito volátil e não se aprofundam em certos assuntos que poderiam ser importantes para Para a capacidade cognitiva de alguma forma. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma mudança de geração, né? Então, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas a gente tem novos mundos e futuros de mercados que estão para vir aí. Então, profissões que talvez possam se perder, vão surgir novas profissões. Então, meu namorado, ele é músico, e ele se preocupa muito com isso, porque hoje em dia você pode criar uma música dentro da IA, ele faz produção musical também, então ele consegue usar a IA para afinar uma música, fazer os ajustes lá, e ele fala, pô, como é que vai ficar o meu emprego daqui para frente? E eu falo para ele, quem que é a melhor pessoa para escrever um prompt? Para uma IA. Exatamente, né? Para poder acertar e aí refinar vem a aquilo. experiência também, né, Tibi? E eu acho que acho que o mais confuso, talvez, para a gente, é que a gente sabe que o aprendizado, de uma maneira geral, ele envolve tempo e paciência, coisa que a gente foi jovem também, então a gente Sim. sabe que a gente também foi efervescente, a gente queria as coisas super rápidas, mas a gente não foi exposto, né, a essa rapidez hoje que a rede social traz. Então, acho que os conteúdos estão cada vez, né, menos densos e mais rápidos, menos aprofundados. E isso é para o aprendizado e é, inclusive, para a geração de conteúdo mesmo, né? Eu tenho visto cada vez mais, e na própria empresa também, quando a gente faz os nossos programas de treinamento, a gente tem tentado fazer short, né, vídeos ali para que as pessoas consigam se manter atentas e com atenção. Como lidar com isso, né? Você que está nesse mundo também de tecnologia, acho que como conscientizar, mas sem deixar que eles percam essa identidade, né? Porque, querendo ou não, é uma identidade da Gen Z, e como que a gente... É muito difícil essa resposta, né? Mas como que a gente pode contribuir de alguma forma, respeitando quem eles são, com a nossa experiência, trazendo essa importância, né, para o aprendizado, inclusive, desse aprofundamento, desse tempo, dessa paciência. Mas nesse mundo atual, né, cheio de ruído, cheio de informação, que as coisas são super rápidas. Eu vejo que o pessoal precisa de muito estímulo hoje, né? Então, o que você falou, conteúdos curtos. Mas você tem que ter sempre no início do conteúdo um estímulo muito forte. Alguma coisa que engaje muito ele, que prenda muita atenção. Então, por exemplo, dessas crianças que eu falei. Às vezes elas se perdem para contar de 1 a 10, fazendo mais alguma atividade física junto, né? Elas se perdem, tipo, tem que trocar a perna. Sim. Então, tipo, eu luto, e aí tem crianças que lutam comigo, às vezes elas não conseguem, tipo, fazer o chute e contar ao mesmo tempo, né? Então, você vê que elas... Mas se você pega elas e dá sempre um estímulo, alguma coisa que chame a atenção, ela presta atenção. Então, você precisa das coisas curtas, rápidas e sempre muito excitantes mesmo, né? Então, você tem que estar sempre ali, ó, né? É como se você fosse escrever um roteiro onde houvesse vários clímax da história toda, né? Você está pensando na trilha, mas quando você pensa na trilha, você precisa reduzir essa trilha por vários mini capítulos, vamos dizer assim, com vários clímax nesse capítulo. Exatamente. Né? Vários, tipo... E aí você vê a diferença, né? Porque alguns anos atrás, por exemplo, uma das maiores plataformas que a gente tinha de consumo de conteúdo era o YouTube. Hoje você vê isso muito pais mostrando para crianças, por exemplo. Então, eu tenho amigas com filhos que deixam ali na galinha pintadinha o dia inteiro, né, no YouTube, e a criança fica ali vidrada por aquilo. Mas quando você fala de uma geração um pouco, né, mais adolescente ou para cima, você vê essa questão, por exemplo, do TikTok muito forte, né? E hoje todo mundo se tiktokizando, né? Exato. Então você vê o Reels, você vê os Shorts no YouTube, porque essa questão do estímulo rápido, eu não sei cientificamente os nomes corretos, né? Mas interfere isso no cérebro, né? Então te dá essa sensação de êxtase, de alegria, né? É uma dopamina rápida, né? É uma sensação de prazer ali, isso. de resolução rápida,
que acaba sendo resultado dessas experiências. Mas ao mesmo tempo você tem gente ali prestando atenção e aprendendo, né? Então, já vi muita gente, vou fazer uma receita que eu vi no TikTok. A receita Pois completa não tá lá, mas tá escrito no... Conversando com a turma da Fio, com os filmmakers, eles me disseram isso, que agora eles pesquisam direto no TikTok. E eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa de campo na minha família. Eu tenho umas sobrinhas de 10, 15 anos. Onde que vocês pesquisam, né? Quando vocês querem saber alguma coisa? No TikTok, tipo, óbvio, né? Como assim, óbvio, né? Porque, assim, e o Google, né? E o ChatGPT? E o YouTube? Não, esquece, é direto no TikTok. Mas como você consegue aprender algo em 15 segundos, 30 segundos? Tio, é fácil. Isso aí é só a gente olhar lá que a gente aprende. Porque eles são muito mais, como você falou, né? Nativos digitais do que a gente. Então, mas aí depois de um tempo, é tanta informação que pergunta para eles se eles lembram de alguma coisa. Eles só vão lembrar aquilo que a atenção seletiva deles selecionou, né? Então tem isso, você consome muita coisa, mas você tem a atenção seletiva naquilo que realmente te interessa. Aquilo você guarda, o resto você perde. Muito bom. Vamos trazer o tema aqui para um assunto que você é apaixonada, que eu sei, que inclusive você faz lives toda semana a respeito, né? A respeito do assunto geek. O geek tem a sua particularidade ali de ser muito apaixonado por determinadas coisas e se aprofundar de fato, né? Ele sabe absolutamente tudo sobre aquilo, né? O que a gente chamava de nerd no passado, ele era o especialista ali e era uma pessoa que você podia perguntar qualquer coisa sobre aquele assunto que ele ia saber de cabo a rabo. E com essa nova geração, esse perfil geek, como que ele tem se comportado? Ele se comporta da mesma forma para aprender? Que tipo de nicho ele se encontra? O que interessa mais ele? Para que lado ele transita mais? Onde você vê, né, esses nichos, subnichos? O que é esse tipo de coisa geek aí que a gente tem falado? Eu brinco que tem geeks de diversas formas, né? Então hoje a gente perde um pouco daquele estereótipo, né, que nem você falou, e a gente encontra nichos de geeks hoje, né? Mas quando você olha para estudos de mercado, então desde a geração Marvel, né, que foi uma das coisas que fez esse universo geek explodir, que foram esses filmes de super-heróis, foram o que transcendeu a bolha, né? E aí vem as brigas do mas no meu quadrinho não era assim, mas ao mesmo tempo puxa a pessoa que viu o filme para ir para o quadrinho, né, para ir para a série, para ir conhecer outras coisas. Então, quando você tem essa galera, digamos assim, mais dos super-heróis, e você tem a galera um pouco mais da cultura japonesa ou oriental, né? Então, hoje você vê o anime crescendo muito, principalmente depois da pandemia, e muitas plataformas de streaming investindo muito em anime. Hoje, os 3 maiores animes é One Piece, Naruto e Dragon Ball. O Dragon Ball vem desde a nossa geração, né? Infância, que era o Goku pequenininho. Exato. E hoje ele tá adulto, o pai já ficou pequeno, adulto, morreu, voltou, e aconteceu 10 mil coisas. E Dragon Ball ainda é um dos grandes E uma curiosidade, animes. eles leem quadrinho ainda? Leem. Leem quadrinho? Tem muito mangá aqui no Brasil, o mercado de mangá é forte e tem Legal. crescido cada vez mais. Claro que teve muitas dificuldades por conta da pandemia, mas ainda tem um mercado muito forte. Hoje acaba sendo um pouco mais artigo de luxo. É muito interessante isso, porque o preço não está acessível por conta de dificuldades. O papel está ficando muito raro, né? E muito caro. Então, acaba se fazendo mais artigos de luxo do que na minha época. Você ia na banca, tem gente que nem sabe o que é banca, né? Mas você ia na banca e comprava um mangazinho por R$2,50, desse tamaninho, fininho, papel jornal, né? Você lia ali, devorava. Hoje em dia, não. Hoje em dia é papel branco, capa dura, outras coisas, né? Outra qualidade de material. Para ser mais condizente com o preço que se cobra. Né, tem muito disso. E tem muita gente que... O Brasil, né? Pirataria aqui é muito forte. Então, tem gente que acompanha mangás que estão lançando no Japão através do que a gente chama de scan. Mercado, né? Paralelo. Que eles traduzem todo o mangá, põem lá, fazem os balõezinhos, né, com a tradução e disponibilizam em português
para outras pessoas de forma pirata, né? Mas a gente tem muito conteúdo vindo de forma original, forma oficial. Eu tenho visto também uma certa tendência, e falando de cultura, desse movimento mais físico, né? Por mais curioso que seja, a gente está cada vez mais digitalizado, né? E aí agora potencializando, enfim, para outros horizontes, né? Essa questão de tecnologia, do digital, etc. A gente tem visto essa questão que você está me falando agora sobre o mangá, a gente tem visto as câmeras fotográficas digitais tradicionais também, que era daquela nossa época, né? Há, sei lá, 20 anos atrás ali, mais ou menos. Até pouco tempo atrás, 2 semanas, a minha sobrinha de 10 anos, né, querendo saber onde que estava, porque a minha esposa tinha falado para ela assim, olha, a gente tem essa câmera aqui. E aí virou moda agora você tirar uma foto no espelho, né, com essa câmera. E eu falei, nossa, pra quê, né? Hoje não tem necessidade por conta do celular e tal. Na nossa época tinha Polaroid, né? Exato. Que saía na hora. Hoje eu já vejo várias pessoas com câmera que imprime na hora, mas ela é digital, ou seja, você pode tirar 15 fotos e escolher qual que você vai imprimir e imprime na hora. Então, você tem o retrô junto com o moderno, né? E isso eles estão sempre transitando juntos e é muito interessante, porque, querendo ou não, tem muita coisa do passado que funciona hoje. E muitas vezes a gente tem medo do novo, né? E é o que acontece, por exemplo, com a nossa geração. A gente muitas vezes tem medo da IA, que nem a gente está falando. A gente tem medo de tecnologias novas que estão surgindo, porque a gente não tira a gente da zona de conforto. E essa nova geração está vindo já com isso nativo, né? Então, para elas vão estudar, elas vão se aprofundar, elas vão entender um pouco mais daquilo, e aquilo vai ser fácil para elas. Enquanto para a gente gera medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Elas estão vivendo aquilo. Que é o que aconteceu com a gente, né? A gente viu muita transformação tecnológica mundial, né? E aí sempre teve algumas inseguranças. Hoje em dia você vê esse jovem que também está aprendendo com a tecnologia de hoje, mas para ele é muito mais fácil, porque ele está aprendendo à medida que a tecnologia está surgindo. Exato. Eu acho que uma coisa muito espetacular, assim, e queria saber como vocês, lá na Campus Party, inclusive, fazem a comunicação, ou pensam a estratégia de comunicação de um evento desse porte, que atua aí basicamente no Brasil inteiro, quando criador e conteúdo é a mesma coisa, né? Eles são criadores criativos, muitas vezes eles são o próprio conteúdo, e tudo misturado, né? E contando assim a tua vida de portas abertas assim para todo mundo a todo momento. Como que é isso, né? Como conduzir uma comunicação, como engajar essa pessoa quando o mundo mudou, assim, não existe um roteiro bem definido, assim, um canal bem definido também, os canais mudam, enfim. Quando a gente fala de comunicação e principalmente quando a gente fala de evento, é experiência. Então, tudo é sobre experiência, eu falo muito isso. Então, quando a gente está falando de comunicação para um público jovem, eu tenho que, na verdade, na Campus Party trabalhar 2 públicos, né? Porque eu tenho um público muito recorrente que está aí com a gente há 18 anos, ou seja, a gente cresceu com essa geração, né? E eu tenho um público novo vindo o tempo todo, consumindo, que eu tenho que prender essa galera para que eles virem recorrentes também, né? Para que vá em mais de 1, 2 edições. E tem gente que viaja o Brasil com a gente, vão em todas as edições no país. Uau. Então, se programa para viajar para Goiás, Brasília, Nordeste, e aí vai, né? Isso é muito legal, nessa construção de comunidade. E é esse o nosso grande segredo, construir comunidades boas e fixas. E aí eu tenho que trabalhar com o quê? Com conteúdos que sejam relevantes para esse público e trazer esse público para perto, que é o mais importante, para engajar essa comunidade com a gente. Eu tenho que divulgar um evento? Tenho. Se eu ficar falando só de programação de evento, isso engaja? Não, porque, por exemplo, eu vou fazer um evento agora em Brasília, você é daqui de São Paulo. Se você não tem interesse, você vai ficar vendo aquele conteúdo de Brasília, para você não é interessante. Mas à medida que eu pego isso e coloco em conjunto conteúdos, né, educativos,
memes, brincadeiras, conteúdos de engajamento. Então, perguntas, caixinhas de perguntas para o pessoal responder no próprio feed. São coisas assim que você quebra um pouco daquela coisa só comercial. Parece meio clichê, mas funciona até hoje, né? E vocês Exato. têm feito aquela estratégia UGC, onde o cliente mesmo, o cliente, o consumidor daquela experiência tem gerado o conteúdo, enfim, vocês têm feito isso como estratégia? A gente tem o que a gente chama de comunidades oficiais, né? O que a gente chama de comunidades? Então, você tem todo o público da Campus Party, mas tem algumas pessoas que realmente são grupos específicos que fazem atividade, às vezes ao longo do ano inteiro, e a Campus Party é um lugar de encontro. Então, você tem grupos de design, grupos de programação, grupos de mulheres na TI, né, grupos de neurodivergentes, que eles fazem encontros online, palestras entre eles, ou palestras para comunidades e universidades, e ali na campus é um lugar de encontro. A gente chama isso de comunidade. E tem algumas comunidades que são cadastradas como comunidades oficiais. A gente dá voz para elas, porque elas são o coração, né? Então, a gente produz conteúdo em conjunto, incentiva eles a fazerem conteúdos. Mas daí, quando eu falo isso, não é divulgação da campus. Porque eu não quero que eles divulgam a campus. Eu quero que eles promovam o mesmo conteúdo que eles colocam entre si para um público maior que dê visibilidade para eles. Então, para mim, não é importante dar visibilidade para a campus. Para mim, é importante dar visibilidade e voz para eles. Porque eles são a nova geração. Eles são... ou a antiga geração que está educando a nova, né? Então, eu acho que isso engaja muito mais e traz muito mais força para eles e para a educação que a gente está dando para essa geração do que necessariamente uma visibilidade de marca para crescer o evento. Então, tem muita gente que às vezes tiveram pessoas que criticaram a estratégia. A tua geração de valor está alinhada com o propósito dessa geração, a expectativa que eles têm enfim, de transbordar ou de colocar como expressão física as ideias deles. Porque o que acontece? Hoje, essa nova geração, eu acho que ela viu a gente sofrer muito. A gente é de uma geração que teve que correr muito atrás, que aceitou engolir muito sapo, que se sacrifica muito, e a gente tem essa cultura do sacrifício. E às vezes a gente teve que trabalhar muito porque precisava trabalhar, né? E você vê uma geração que conseguiu construir uma base e está provendo isso para essa nova geração. Essa nova geração viu a gente passar por todo esse sofrimento, digamos assim. E eles não querem isso para eles. Eles olham para a gente e falam, eu não quero viver desse jeito. Eu quero alguma coisa que me engaje, eu quero uma coisa com propósito, eu quero uma coisa que seja mais saudável e que tenha mais qualidade de vida. Claro que a gente tem um pouco do reflexo. Menos impacto no mundo, né? Eles têm essa preocupação também. Então, muitas vezes você vê jovens com a oportunidade de escolher aquilo que sirva de propósito para eles, né? Que vá de encontro com os valores pessoais dele. Então, eu já vi muita gente... É a mesma coisa que a gente vê com marcas, né? Não vou consumir essa marca porque essa marca faz teste em animais. Exato. Então, isso não faz de acordo com o meu valor, não vou seguir isso. Então, valores políticos, hoje a gente tem isso muito forte na sociedade brasileira, né? Muito dois lados e muitas vezes tem gente que enxerga isso. Não está de acordo com o meu valor político, não quero relacionamento, né? Então, isso é muito forte, essa questão de valores, culturas, do que eles enxergam e do que eles querem para a vida deles, seja em marca, seja em emprego, seja em educação e o que vem pela frente. E falando, né, voltando aqui no tema de comunicação, né, em como eles se comportam, até dando um exemplo, inclusive, uma das nossas verticais, a Formal Brasil, especializada em formaturas, principalmente aquelas de alto padrão, vamos dizer assim. E a gente tem uma demanda, né, porque a gente cuida das comissões de formatura, que são as responsáveis por esses eventos. E a gente tem uma demanda que eu acho que 10% do nosso quadro hoje é de designer, por exemplo, pela demanda que eles têm de precisar produzir conteúdo, né,
para a sala, para as pessoas que Sim. eles representam ali. E chega um momento que eu falo, gente, é inviável, né? A gente vai ter uma empresa de, nós somos 150, vamos ter uma empresa de 150 designers, ou de analistas, ou de marqueteiros, para poder dar conta dessa demanda, né? Sim. E aí é que a gente começou junto com a fundação do grupo também, entender que, na verdade, o evento, ele gera conversa, né? Ele é um evento onde a gente tem interação com outras pessoas, a gente tem alinhamento de propósito, de necessidades, de interesses, e isso gera conversa. Então, acho que como hoje, né, o jovem é muito criador e conteúdo, por que não aproveitar, né, desse jovem dessa maneira, como eles interagem hoje, né, com seus produtos ou com suas experiências, no caso de evento, por exemplo, e poder extrapolar isso e gerar valor. Então, assim, te dando um exemplo, às vezes a gente fazia uma publicação, um post fixo que gerava um engajamento muito baixo, assim, e muitas vezes a gente até se questionava se fazia algum sentido a gente manter toda a estrutura de marketing, né, que é pesada, que custa Sim. caro, e parecia não estar comunicando, né? Ao passo que um aluno que é influenciador, se ele vai num evento e faz uma cobertura pessoal dele, né, sobre um evento que foi produzido por nós, por exemplo, o nível de impacto e de abrangência daquela publicação é enorme. Aconteceu com a gente várias vezes nessa última temporada. Então a gente vem notando que a gente também precisa evoluir, né, junto com eles nesse sentido, né? E menos ser, né, a empresa ali, embora a gente tenha uma liderança de mercado de dar direcionamento e muito mais fazer parte do movimento, né? Sim. Esse olhar de humildade mesmo, de falar, eu preciso ser mais observador, ser mais empático, sair dessa cadeira de o jovem isso, o jovem aquilo, ele não quer ser líder, ele não quer nada com nada. Acho que não, acho que é muito mais se envolver nesse movimento para conhecê-los e aí, obviamente, conseguir comunicar da melhor forma, né? Eu acho que esse do lado de cada cadeira, acho que é o grande desafio que a gente tem aqui. E a gente colocando ele no centro da tomada de decisão, a gente tem conseguido fazer isso, que pelo que você está me contando aqui, é um pouco do que vocês estão fazendo lá também, né? O marketing de influência para a gente é muito importante, né? Porque o evento trabalha muito no boca a boca e nessas comunidades que a gente engaja, nessa comunidade que a gente cria dentro do evento, né? São eles que são quem propaga o evento, às vezes muito mais do que toda a questão de marketing do que a gente faz. O evento tem duas áreas, né? Então eu tenho uma área que é paga, que é onde fica nosso conteúdo muito denso. Então ali as principais palestras, os workshops, os hackathons, as atividades mão na massa. E a gente tem uma área gratuita, que aí são experiências mais lúdicas para pessoas de todas as idades, né? Então, como eu falei, workshop de robótica para criança. Ela começa ali e vai com atividades para todas as idades. Então, eu tenho que ter dois públicos diferentes na hora que eu trabalho, né? Uma é uma questão de quando eu estou falando com um público mais específico, que eu quero que compre o ingresso, que quer um conteúdo mais denso, e o outro quando eu estou falando com um público mais abrangente. Então, para esse público mais específico, o boca a boca funciona muito bem. E aí eu tenho que trazer eles no centro para que eles falem cada vez mais. Porque você transaciona aquele marketing mais tradicional com essa questão mais atual. Porque o que acontece? Não é uma decisão fácil ir para Campus Party. E muitas vezes não é uma decisão sozinha. Você pode ir sozinho para uma campus. Você vai conhecer gente, você vai engajar. Vai ter ali pessoas que vão te acolher. Isso é muito bom porque a comunidade acolhe muito bem as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você quer ir com amigos. Você vai acampar, você vai ficar 5 dias lá, atividade o dia inteiro, né? Você acorda com atividade 10 horas da manhã e tem atividade até 2 da manhã. Você anda na campus 4 horas da manhã, tem gente jogando videogame, RPG, né? Ou seja, é uma experiência imersiva 24 horas que acontece ali. Então, não é uma decisão fácil, é uma decisão difícil. Por isso que a gente precisa muito da experiência das pessoas que vão para poder ajudar no convencimento das outras pessoas. E aí a gente tem que trabalhar depoimento, tem que trabalhar a própria comunidade. E é de uma maneira autêntica, né? Essas pessoas vão porque gostam, porque veem valor no evento, porque se perder a autenticidade também a gente sabe que não funciona. Sim, tem que ser um evento do público para o público. É um outro universo lá dentro.
Quando eu falo da minha área gratuita, aí eu vou, por exemplo, para influenciadores mais macro. Dicas de cidade, isso que aquilo. Por quê? Porque é um evento de família. Ali na minha área gratuita, eu quero que a família vá junto. Que vá o pai, o filho, o avô, entendeu? Que a gente leva... Desculpa. A gente leva crianças de escola pública, e aí vão, às vezes, 5.000 crianças assim, nos dias de evento, para ter essa experiência lúdica, o primeiro contato, olhar um outro universo, que é o que eu tenho ali na minha área gratuita. Ali é um outro tipo de influenciador que eu preciso, que tem que ser muito mais pulverizado, e aí onde entra televisão, rádio, grandes influenciadores, do que quando eu falo da minha área paga, que eu preciso mais do micro-influenciador, que é o centro do conteúdo ali. Então, eu tenho que trabalhar 2 linhas de comunicação diferentes. E eu tenho que agradar 2 públicos diferentes. Falando o quê? Do mesmo universo. Muito bom. Tibi, a gente está se encaminhando aqui para a reta final. Percebi que a gente tinha muito mais conteúdo. Eu vou ter que chamar para um outro papo aqui, porque Fica à passou vontade. voando essa conversa. E eu acho que nessa etapa final, se você quiser aproveitar para falar suas redes sociais, divulgar o teu trabalho, fica à vontade. Então, pessoal, primeiro, obrigada aí pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui. Pode chamar mais vezes. Minhas redes sociais principal é o Instagram. Então, é @tibimartins, né? Tibi é com CHI. Ali é onde eu coloco todos os meus universos ali, né? Falo um pouquinho do trabalho na campus, falo também meu trabalho como apresentadora de evento, produtora de conteúdo. Então, ali é o universo ali, para me conhecer, fica aí o convite, né? Para você conhecer ali o meu trabalho. E também, né? Já que a gente está falando muito de Campus Party, conheça lá a Campus Party, @campuspartybra no Instagram. Praticamente todas as redes sociais é esse. Que aí vocês vão conhecer um pouquinho desse universo maluco que eu tô falando. Bom, queria super te agradecer. A gente estava aqui com a Tibi. O papo foi sensacional. A gente falou de empreendedorismo, falou de cultura geek, a gente falou de marketing digital, enfim, marketing de influência para essa geração. Acho que o papo ficou curto. Acho que nós vamos ter que ter mais o episódio 2, 3, 4 e 5, provavelmente. Eu sou o Thiago, estou aqui como apresentador desse podcast. Se vocês quiserem seguir e acompanhar também os outros episódios, @ampliocast, também no YouTube e no Spotify. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.